Sabe aquele seu parceiro de treino, faixa branca, bigorna, fortão, monstro, que amassa todo mundo do treino, mas não sabe fazer um armlock decente? Sabe o que ele tem mais que você? Um fatorzinho muito importante: força muscular. A força é responsável por todo e qualquer tipo de movimento que a gente faz, tanto no dia a dia quanto dentro do jiu-jitsu. E dentro do jiu-jitsu ainda, essa força fica ainda mais visível. A diferença dela, o tamanho dela, ou o quanto você é forte ou o quanto você é fraco, quando a gente está inserindo as técnicas em vocês. Porque com a falta de força muscular, você não tem controle abdominal, você tem as suas articulações fracas, ou seja, elas sempre ficam doendo, você tem um desequilíbrio muscular, isso vai causando algumas dores ou algumas lesões, você vai cansando mais rápido que os outros, você tem algumas dores localizadas, da cãibra, da fadiga, da tremedeira, enfim. E aí, às vezes, você tem até dificuldade para fazer algumas atividades durante o seu dia. Tipo, segurar um objeto por um tempo maior, ou manter o braço esticado por mais tempo, segurando alguma coisa para cima, por exemplo. Ou caminhar, ou permanecer em pé por muito tempo, ou enfim. Não interessa, se você não tem força muscular, você vai ter um mau desempenho na sua vida e principalmente um desempenho físico péssimo no jiu-jitsu. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Sabe aquele UPA, aquela saída da montada, aquela barrigada que você dá no chão para tirar o cara de cima de você? Sabe por que muitas vezes você não consegue? Porque você não tem força nos grupamentos de posteriores de coxa, falta potência, seu abdômen é fraco, ou seja, você não tem força suficiente para fazer aquele movimento com eficácia. Ou um outro exemplo, sabe aquela dor no ombro, no cotovelo, enfim, aqui no joelho, enfim, não interessa a articulação, mas que fica sempre depois que você acaba seu treino, aquela dorzinha chata que fica lá martelando e tal. Isso é falta de força nos grupamentos musculares e na articulação, e nos seus ligamentos, e no conjunto todo. Por quê? Porque você está tracionando essa articulação o tempo todo no jiu-jitsu. Você está fazendo resistência, você está fazendo força, está exercendo força, está resistindo à força, tudo em cima delas. E essas articulações, não estão fortes o suficiente para sofrer todo esse impacto que você está dando nela. Isso vai causar uma lesão em você mais cedo ou mais tarde. E isso acontece com qualquer articulação. E aí você me pergunta, o jiu-jitsu sozinho dá força? Sim. A resposta é sim. Ele vai te dar mais força do que você tem hoje. Mas aí eu te pergunto ao contrário. Qual será o custo dessa força que o jiu-jitsu sozinho vai te dar? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor isso aí. Sabe aquele faixa marrom, faixa preta, o chamado old school? Que é o brutão, que na época é tudo melhor, que não sei o quê. Aí você fala, vou fazer uma musculação. Ele fala, musculação é frescura. Comecei um crossfit, crossfit é coisa de Nutella e tal, não sei o quê, todo esse papo. Então, aí você vai rolar com esse cara, com esse old school, você não pode pegar no braço, porque o cotovelo dói. Tá com artrite. O joelho do cara não flexiona por inteiro. A lombar do cara é minha Nossa Senhora. Dói todo o tempo porque ele tem 5 hérnias na lombar. Então, esse é o custo de ganhar força somente com jiu-jitsu. E aí, essa força que o jiu-jitsu te dá também, ela tem um limite. Ela vai até um ponto. E desse ponto para frente é só para trás. Você pode ver a relação entre esse old school e um cara da mesma época, da mesma faixa, que se cuida, que faz a musculação dele, que faz o treinamento funcional, que faz o crossfit, enfim. O cara que se cuida e faz uma atividade extra do jiu-jitsu. Olha o desempenho dos dois. Como é diferente. O cara que faz a musculação, crossfit, jiu-jitsu, enfim, ele tem um desempenho muito maior e melhor do que o old school, o valentão, o brabão, que na época dele a parada era essa daí. Jiu-jitsu não tinha treinamento, preparação física, etc, 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 etc. Dado o exemplo, eu vou te falar. O jiu-jitsu é esporte de torções de articulações.
Ou seja, você vai sobrecarregar suas articulações o tempo inteiro, a vida inteira. E aí, se você, agora que você sabe disso, se você tiver a musculatura fraca, o seu corpo fraco, as regiões que protegem suas articulações fracas, você tem dois caminhos. Um, se tornar o old school, que eu acabei de falar para vocês. Ou dois, parar de treinar com o tempo, porque você vai estar todo machucado, todo lascado, cheio de lesão e cheio de dor. Como você não quer nem ser o old school chatão e nem parar de treinar porque é uma parada que você gosta, você vai começar a fortalecer assim que terminar esse vídeo. Porque não interessa se você quer só ser saudável ou se você quer se tornar campeão mundial. A preparação física é um fundamento importantíssimo para que você evolua no seu jiu-jitsu de forma saudável e sem lesão. E voltando ao início do vídeo, lembra do seu amigo Bigorna? O jiu-jitsu tem uma regra simples. Se sua força e sua técnica andam lado a lado, juntas, uma ajudando a outra, o cara pode ser maior, o cara pode ser mais forte. O destino dele vai ser só um só. Os 3 tapinhas no final. Então, quer deixar de ser amassado pelo Bigorna, pelo Fortão? Quer evoluir suas técnicas? Me chama lá no direct que eu tenho a soluçãozinha para você. Os